gente pode esperar que 2020 vai ser um ano melhor que 2019, né? 2019 já foi um ano bom, pegando aí os últimos anos, né? Um ano que a gente pode, no futuro, achar que foi o ano que marcou a retomada de crescimento do país, mas as perspectivas para 2020 é que seja um ano ainda melhor. Claro que um crescimento gradual, né? A destruição de empregos, né? E a destruição da economia de uma maneira geral nos anos de crise foi muito acentuada, então 2020 ele vai ter uma retomada, mas ainda não vai ser o suficiente para resolver todo o problema. Mas uma perspectiva muito positiva, né? O cenário mais pessimista aí aponta um crescimento de 2% do PIB em 2020, os mais otimistas chegam a 4%, e claro que isso puxa a questão da empregabilidade. Então a gente tende a ver o desemprego continuar caindo, como veio ao longo de 2019, somente agora no final do segundo semestre de 2019, mas ainda devemos fechar 2020 com o desemprego na casa de 2 dígitos, 10,5%, 10,7%, alguma coisa nesse sentido. O comércio ele tem uma característica de contratar mais agora ao final do ano, né? Até pela questão da sazonalidade, é normal, e reduzir um pouco o contingente no começo do ano. Tá? Porém, a área de serviços como um todo, né? Que aí envolve mais do que só o comércio varejista, etc., ele tende a continuar crescendo durante o ano de 2020. Uma das questões que vão ajudar muito isso é a questão do crédito, do consumo, né? A taxa de juros básica nossa hoje está em 4,5%, isso estimula, né, a questão do crédito, a questão da facilidade do acesso ao dinheiro. Isso deve elevar o nível de consumo e, lógico, elevando o nível de consumo, a roda da economia começa a girar. É uma das partes que faz a roda da economia girar. Então, isso deve se manter ao longo de 2020 de uma maneira gradual, acho que nada explosivo, a gente não deve esperar em 2020 uma explosão no número de empregos, mas um crescimento consistente de abertura de vagas. De uma maneira geral, o setor de serviços, né, a área que está puxando muito a questão da empregabilidade, aí entra varejo e todo tipo de prestação de serviço. A área de tecnologia é uma área que tem um déficit de mão de obra, né, em média, por ano, a área de tecnologia está faltando 30 mil profissionais anualmente. Então, é uma outra área que vai continua ainda necessitando, né, abrindo vagas e não tendo todas as pessoas ali para completar esse quadro. A indústria tende a ter um crescimento menor, né, embora venha já apresentando um ritmo de crescimento na questão da geração de vagas, tende a ser menor, porque a indústria brasileira, ela tem uma série de problemas que travam aí essa retomada. Mas, de uma maneira geral, a área de serviços e a área de tecnologia são as duas áreas que devem puxar aí esse aumento da questão do emprego. Os recém-formados, eles têm uma perspectiva, eles devem buscar, né, um olhar um pouco mais amplo do que só a sua profissão, sua carreira. Acho que a gente tem uma massa de desempregados ainda muito grande, o que faz com que haja um problema para um recém-formado, porque ele não tem experiência, etc. e tal. Então, uma empresa, por vezes, na hora de contratar, pode escolher alguém que está desempregado com experiência do que um recém-formado. Agora, uma dica que eu dou a esse recém-formado, aliás, algumas dicas, né? A primeira é tentar olhar para onde que o mercado vai. Eu acho que a questão da economia e o mercado, o comportamento das pessoas, são os drivers que dizem sobre emprego, né? A gente não trabalha só naquilo que a gente quer trabalhar, a gente tem que trabalhar naquilo que o mercado precisa, demanda. Então, acho que esse primeiro ponto. E quando eu digo isso, é muito ligado ao recém-formado não ficar muito preso àquilo que ele se formou. Vou dar um exemplo. Não adianta um formando de contabilidade ficar muito com a ideia de que o único foco dele de trabalho é num escritório de contabilidade ou numa área. Ele pode, de repente, usar esses conhecimentos dele de contabilidade para trabalhar em outras áreas. De repente, um recém-formado de engenharia de produção, que de repente está muito preocupado com a questão da indústria, a indústria está empregando menos, ele pode usar o conhecimento da engenharia de produção para trabalhar em outra área. Então, acho que essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar ao mercado. A segunda questão é buscar se desenvolver não só na questão técnica, mas também nas competências. O recém-formado, e o mercado busca isso, ele precisa se desenvolver também na questão de relacionamento pessoal, na questão de oratória, falar em público, saber resolver problemas, coisas que vão além do conhecimento técnico, né? Além daquilo que a faculdade ensina. Eu acho que esses dois pontos seriam os principais. Uma questão de flexibilidade, de olhar a sua área de uma maneira mais abrangente e ver onde que ele pode se encaixar,
e uma questão de desenvolvimento de competências que vão além da questão técnica, que é o que o mercado busca hoje. Acredito que uma das grandes características desse mundo atual que a gente vive é que o que nós temos que olhar hoje é o que eu sei fazer e não onde eu sei fazer. Então, de repente, uma capacidade que você tenha de ensinar, por exemplo, pensando aí um formado em pedagogia e em um outro campo, isso pode ser usado dentro de uma empresa, não necessariamente só dentro de escolas. As empresas estão buscando muito pessoas para trabalhar a gestão do conhecimento, para ensinar. Então, conseguir ampliar essa visão, né? Porque muitos daqueles empregos tradicionais, eles estão acabando ou diminuindo drasticamente. Então, se você fica com uma ideia muito fixa de que o seu trabalho é nesse local, a sua chance de se recolocar é muito menor. Agora, se você entende quais são as suas competências e a partir daí começa a olhar de uma maneira mais ampla, você começa a enxergar outras oportunidades.